o poder das pequenas melhorias contínuas e como elas transformam vidas ao longo do tempo, existe uma pergunta que poucos se fazem com seriedade. O que aconteceria com a sua vida se você melhorasse apenas 1% a cada dia? A resposta, quando calculada matematicamente, é surpreendente e quase desconfortável. Um avanço de 1% ao dia, sustentado por um ano inteiro, resulta em alguém aproximadamente 37 vezes melhor do que era em janeiro. Não 37% melhor. 37 vezes. A matemática dos juros compostos aplicada ao comportamento humano é, talvez, o conceito mais poderoso e menos aproveitado do desenvolvimento pessoal. O problema é que vivemos em uma cultura obcecada com transformações radicais. Queremos perder 10 quilos em um mês, aprender inglês em 3 semanas, multiplicar a renda em 90 dias. As promessas de resultados extraordinários em tempo mínimo são o combustível da indústria do autodesenvolvimento e também a razão pela qual a maioria das pessoas desiste antes de colher qualquer fruto real. A mudança brusca exige motivação intensa, e a motivação intensa é, por natureza, temporária. Ela queima rápido e deixa pouca coisa para trás. A filosofia do 1% funciona de maneira oposta. Ela não pede heroísmo. Não exige que você vire sua rotina de cabeça para baixo, nem que acorde às 4 da manhã, cheio de determinação inabalável. Ela pede apenas que você seja, hoje, um fragmento melhor do que foi ontem. Um pouco mais paciente, um pouco mais focado, um pouco mais disciplinado. Esse fragmento, invisível no curto prazo, se torna inegável com o tempo. Você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. James Clear, Hábitos Atômicos. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, popularizou essa ideia ao mostrar que pequenas mudanças de comportamento, acumuladas de forma consistente, produzem resultados que nenhuma grande virada conseguiria sustentar. A palavra-chave é consistência, não talento, não genialidade, não acesso a recursos privilegiados. Consistência. Pense em 2 profissionais na mesma função, com a mesma formação, começando no mesmo ponto. O primeiro decide melhorar 1% a cada semana. Lê um artigo relevante, pratica uma habilidade por 20 minutos, pede um feedback ao colega. O segundo mantém a rotina exata, sem adições, sem ajustes. Em 6 meses, a diferença é pequena, mas perceptível. Em 2 anos, os 2 vivem em realidades distintas. Em 5 anos, o primeiro parece ter um talento que o segundo nunca teve, mas o que ele tem, na verdade, é um histórico de pequenas decisões melhores tomadas dia após dia. O conceito não é novo. Os japoneses chamam de Kaizen, a prática de melhoria contínua e incremental aplicada originalmente na indústria e depois absorvida pela cultura ocidental como filosofia de vida. O sistema Kaizen reconhece que grandes saltos de qualidade raramente surgem de grandes revoluções internas. Eles surgem do acúmulo silencioso de ajustes pequenos, feitos com atenção e regularidade. O que torna o 1% diário tão difícil de aplicar não é a sua complexidade. É exatamente o oposto. Ele é simples demais para parecer suficiente. O cérebro humano é atraído pelo dramático, pelo intenso, pelo que pode ser contado como história de superação. Acordar cedo e ler 10 páginas não é uma história de superação, mas é, repetido por anos, o que separa quem sabe de quem não sabe. É o que separa quem avança de quem apenas começa. O inimigo invisível do progresso. Se o 1% diário é tão eficiente, por que tão poucas pessoas o praticam com regularidade? A resposta está em um fenômeno que os psicólogos chamam de desconto hiperbólico. A tendência humana de valorizar recompensas imediatas muito acima de recompensas futuras, mesmo quando as futuras são objetivamente maiores. O nosso cérebro foi moldado pela evolução para responder ao que está à frente dos olhos agora, não ao que estará disponível daqui a 2 anos. Essa característica foi útil para nossos ancestrais. No mundo moderno, ela sabota silenciosamente quem tenta construir algo duradouro. É por isso que a academia fica cheia em janeiro e quase vazia em março.
É por isso que os cursos online têm taxas de conclusão abaixo de 15%. É por isso que a maioria dos diários dura menos de 2 semanas. O ganho de hoje, o descanso, o entretenimento, a procrastinação confortável é concreto e imediato. O ganho do hábito mantido por meses é abstrato e distante. E o cérebro, invariavelmente, prefere o concreto. Há ainda um segundo obstáculo: a invisibilidade do progresso incremental. Quando você melhora 1% num dia, você não sente nada. Não há celebração, não há marco visível, não há prova de que algo mudou. Essa ausência de feedback imediato é devastadora para a motivação. Os seres humanos precisam ver para acreditar. E o progresso real, o que fica, raramente é visível no curto prazo. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. Imagine um cubo de gelo em uma sala a 22 graus negativos. Você começa a aumentar a temperatura gradualmente. 21 negativos, 20, 15, 10, 5, 0. O cubo ainda está intacto. Nada parece ter mudado. Mas um único grau a mais, 1 grau, e ele começa a derreter. De fora pareceu que não aconteceu nada por muito tempo, e então, de repente, tudo mudou. É exatamente assim que o progresso de 1% funciona na vida real. A mudança não aparece enquanto acontece. Ela aparece depois, de uma vez, quando o acúmulo ultrapassa o limiar do visível. Clear chama esse fenômeno de platô, do potencial latente. Há um período, que pode durar semanas, meses ou até anos, em que o esforço é real, mas os resultados parecem nulos. É nesse período que a maioria abandona. Não porque o método falhou, mas porque a expectativa estava calibrada para o tempo errado. Quem persiste atravessa o platô e colhe, de forma concentrada, tudo o que foi plantado durante o silêncio. A solução para esses obstáculos não é força de vontade, é design de ambiente e sistemas. Em vez de depender de motivação diária para agir melhor, a pessoa inteligente constrói uma estrutura em que a ação melhor é o caminho de menor resistência. Quer ler mais? Deixe o livro na cabeceira e o celular no quarto ao lado. Quer se exercitar de manhã? Durma com a roupa de treino preparada. Quer escrever todo dia? Abra o documento antes de abrir qualquer outra aba. Esses ajustes parecem triviais, e são individualmente. Mas eles removem a fricção que, somada, é responsável por fazer a maioria das boas intenções morrerem entre a cama e a cadeira. O progresso de 1% não exige inspiração, exige infraestrutura. Exige que você organize o seu mundo de forma que o comportamento desejado aconteça quase automaticamente, sem depender de um estado emocional favorável que pode não aparecer. Outro ponto crítico é a diferença entre identidade e resultado. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro. Define uma meta, cria um plano, tenta se comportar de acordo. Mas o comportamento sustentado não vem de metas, vem de identidade. Quem diz, estou tentando parar de fumar, ainda se identifica como fumante. Quem diz, não fumo, construiu uma identidade diferente. A pergunta não é o que você quer alcançar, mas quem você está decidindo ser. Cada vez que você age de acordo com essa identidade, mesmo em 1%, você vota por ela. E votos acumulados mudam eleições. Como começar? E por que hoje importa? Chegamos ao ponto mais prático, e também ao mais delicado. Porque saber que 1% ao dia funciona não é suficiente. Milhões de pessoas conhecem o conceito, se inspiram por alguns dias e voltam exatamente para onde estavam. O conhecimento sem estrutura de aplicação é apenas entretenimento intelectual. O que transforma o 1% em realidade é a forma como ele é implementado no cotidiano concreto, com todas as suas interrupções, imprevistos e dias ruins. O primeiro princípio prático é a especificidade radical. Quero melhorar? Não é um plano. Vou ler 10 páginas por dia antes de dormir. É um plano. A diferença entre os dois é a diferença entre intenção e sistema. Quanto mais vaga a intenção, mais fácil é para o cérebro encontrar uma saída quando o momento chega e a energia está baixa.
Quanto mais específico o comportamento, horário definido, local definido, duração definida, menor o espaço para a negociação interna que sabota a maioria das tentativas. O segundo princípio é o da ancoragem. Novos hábitos têm muito mais chance de sobreviver quando ancorados em comportamentos já consolidados. Os pesquisadores chamam isso de habit stacking, empilhamento de hábitos. A fórmula é simples. Depois que eu fizer X, vou fazer Y. Depois do café da manhã, vou escrever 3 coisas pelas quais sou grato. Depois de sentar na mesa de trabalho, vou revisar minhas metas do dia por 2 minutos. Depois do jantar, vou caminhar por 15 minutos. O hábito existente age como gatilho automático para o novo comportamento, reduzindo drasticamente a dependência de motivação. Não é preciso ser ótimo para começar, mas é preciso começar para ser ótimo. Zig Ziglar. O terceiro princípio é o mais contraintuitivo. Nunca fale 2 vezes seguidas. Não porque um dia perdido seja catastrófico, não é. Um dia perdido não desfaz semanas de progresso. O perigo real está no segundo dia perdido, porque é ele que começa a criar uma nova identidade negativa. Um deslize é um acidente. 2 deslizes consecutivos são o início de um novo padrão. Quando a vida atrapalhar, e vai atrapalhar, o compromisso não é com a perfeição, mas com a retomada imediata. Cair faz parte. Ficar no chão é uma escolha. É importante também compreender que o 1% não precisa ser aplicado em todas as áreas ao mesmo tempo. Tentar melhorar simultaneamente a saúde, as finanças, os relacionamentos, a carreira e a espiritualidade é uma receita para o esgotamento e o abandono em série. A abordagem mais eficiente é escolher uma área prioritária por ciclo, 90 dias, por exemplo, e concentrar o esforço incremental ali. Quando o comportamento se consolidar a ponto de exigir pouco esforço consciente, uma nova área pode ser incorporada. Construção em camadas, não em explosões. Por fim, há uma dimensão filosófica no 1% diário que vai além da produtividade ou da performance. Ela diz respeito à relação que você estabelece com o tempo e com a sua própria vida. Quem adota essa mentalidade para de tratar o presente como um obstáculo entre ele e o futuro que deseja. O presente deixa de ser o lugar onde as coisas ainda não chegaram e passa a ser o lugar onde tudo é construído. Cada dia ordinário, sem grandes eventos, sem marcos, sem revelações, se torna relevante porque contém o 1% que, somado a todos os outros, vai mudar tudo. Essa é talvez a transformação mais profunda que o conceito provoca. Não nos resultados, mas na forma de habitar o cotidiano. Quando você sabe que um pequeno avanço hoje importa de verdade, o dia comum deixa de ser um dia perdido. Ele se torna o tijolo de algo que ainda não tem forma visível, mas que está sendo construído, silenciosamente, a cada escolha, feita um pouco melhor do que a de ontem. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!